O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, se encontrou com Rustem Umerov, o ministro da Defesa da Ucrânia, para discutir o último apoio que o governo Biden dará para a Ucrânia no contexto agora do final do governo de Joe Biden. Nós temos a promessa norte-americana agora de fornecer mais 500 milhões de dólares para a Ucrânia, um montante bastante considerável diante das necessidades ucranianas na guerra com a Rússia. A grande questão que nós devemos sempre observar é que a promessa de ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia é sempre muito eloquente. Entretanto, na prática, esta ajuda vem atrasada, a conta-gotas e muitas vezes sequer vem. Esta é a realidade, conforme o próprio Zelensky afirma. Nós temos vários assuntos a serem abordados aqui no contexto da geopolítica, hoje que é dia 10 de janeiro de 2025. Nós temos importantes ataques que a Ucrânia faz, inclusive no fronte de guerra. A Ucrânia buscando fazer ataques na região de Leningrado, na região de Krasnodar e também de Rostov, bem como os conflitos em Kursk. E aliás, inclusive na região de Kursk, nós temos a Rússia buscando avançar para além de Guievo e chegando até a região de Sudzha, que é uma importante cidade no saliente ucraniano na localidade de Kursk, enfim. Antes de avançar, se os conteúdos aqui do nosso canal ajudam você a entender melhor as questões da geopolítica, eu peço para que você deixe o like, se inscreva no nosso canal e divulgue também, não é? Para as pessoas o nosso glorioso Respeito à Geografia. Então aqui no Diário da Guerra, dia 10 de janeiro, para falarmos do assunto da guerra entre Rússia e Ucrânia. Pessoal, então nós temos a Ucrânia buscando fazer ataques em Leningrado, mais uma vez. Leningrado é o nome do oblast, tá certo? Nós temos no interior do território russo, no norte, a região de Leningrado, e nesta região nós temos uma cidade. A cidade chamava Leningrado também. Por exemplo, São Paulo no Brasil, capital e estado. Ou Rio de Janeiro, capital e estado, tá certo? No caso era ali, Leningrado, capital e... não é estado que eles chamam, não é nem província, mas sim oblast. Ocorre que, ao longo do tempo, a cidade de Leningrado mudou de nome para São Petersburgo. Então, quando a Ucrânia ataca São Petersburgo, atacou a cidade. Quando ataca Leningrado, em algum ponto do oblast, da província, vamos assim dizê-lo, de Leningrado. Só para fazer esse comentário aqui com vocês. Respeito à geografia, né, gente? Então nós temos aí a Ucrânia fazendo ataque a Leningrado. O objetivo ali foi atacar uma região fabril, tá? E nesse ataque que a Ucrânia fez a Leningrado, a gente tem até uma apresentação que nós podemos visualizar os ataques que a Ucrânia fez, que, pelo que nos parece, atingiu alvos específicos naquela região, e o foco era atingir fábrica, conforme estou mencionando com vocês. E aí nós vemos no horizonte justamente as chamas ocorrendo em Leningrado. Vejamos. O mundo da globalização, não é? Enquanto os eventos estão ocorrendo agora, esta filmagem de poucas horas decorridas, nós temos tal imagem circulando nos meios de comunicação, Telegram e também canais do X que acompanham a guerra, basicamente em loco, e nós podemos ter acesso a estas informações quase que em tempo real, tudo bem? Então a Ucrânia faz um ataque na região de Leningrado a fim de atingir uma fábrica. Agora, a Ucrânia faz ataques também na região de Rostov. Rostov é um importante centro da localidade russa, não é? Qual a palavra melhor que nós podemos dizer, né? Um importante ponto de apoio da Rússia para os ataques que a Rússia faz contra a Ucrânia. Porque se nós olharmos toda a linha de frente, nós temos o território de Zaporizhia e do Donbass. E
estes territórios estão na Ucrânia. Agora, quando olhamos na Rússia, a localidade de Rostov serve de apoio tático, logístico para os ataques que a Rússia faz contra a Ucrânia. Então não é por acaso que a Ucrânia faz ataques significativos contra o território de Rostov, buscando atingir infraestrutura logística, seja aeroportos ou pistas de aeroportos, ou mesmo tanques de combustíveis, ou então ainda depósitos de petróleo. Nós temos inclusive uma região que é muito conhecida pela enorme quantidade de petróleo que dispõe, enfim, e portanto é fundamental para a Ucrânia buscar atingir essas infraestruturas para dificultar o eventual apoio que esta localidade dá para a Rússia dentro do território da Ucrânia. E aí nós vemos a região e os drones atuando nesta localidade. Então, os drones, que é o terror do fronte de guerra, conforme nós sabemos nesta guerra entre Rússia e Ucrânia. Os drones passaram a ser muito utilizados no contexto da guerra atual, embora ainda na guerra entre a Armênia e a Azerbaijão em 2022 nós assistimos muito ali um emprego de drone de maneira bastante significativa. Então, só para retomarmos aqui, nós temos a Ucrânia buscando fazer ataques contra o território da Rússia em diferentes posições específicas. Vamos aqui observar o nosso mapa, novamente aqui o mundo no mapa, para que nós observemos os ataques eventuais que a Ucrânia fez contra o território da Rússia. Então lá para o norte nós temos a região de Leningrado, que eu acabei não trazendo aqui. Agora, o ataque que eventualmente a Ucrânia faz aqui na região de Rostov, Rostov-on-Don, tá certo? Então, quando a Ucrânia ataca esta região de Rostov, que eu vou destacar na cor azul, tá? É justamente com o foco de dificultar a presença militar da Rússia nesta localidade, tá? Porque esta localidade serve de apoio tático para as empreitadas da Rússia dentro do território da Ucrânia. Quando nós olhamos o mapa da guerra, notem vocês, a Rússia ocupa as regiões de Zaporizhia e de Donetsk e de Luhansk. Rostov está nesta localidade aqui. Então a região de Rostov serve de apoio militar importante. Nós temos a base aérea de Milerovo nesta região, por exemplo, campos de petróleo importantes, enfim. Então esta região serve de apoio aos ataques que a Rússia faz contra a localidade de Zaporizhia, ou mesmo Kherson, ou então ainda o próprio Donbás, Donetsk, enfim, de diversos pontos da região de Rostov, enfim. Então não é por acaso que nós assistimos o tempo todo a Ucrânia buscando atingir infraestrutura de guerra nesta região de Rostov. Então aqui uma tentativa de melhor compreendermos a importância geopolítica da região de Rostov no interior da Rússia. Aliás, a gente viu em dezembro, por exemplo, dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia sim, dia sim, ou seja, vários foram os momentos em que a Ucrânia buscou fazer ataques contra esta região de Rostov. Agora, estes são os ataques que a Ucrânia faz contra o território da Rússia, além também dos ataques que a Ucrânia buscou fazer ainda na região de Kursk, ali no interior do território, distante, não é? Distante do fronte de guerra aqui no saliente de Kursk, enfim. Então a Ucrânia buscou atingir lá no interior do território de Kursk e também lá no interior de Nigov, mais para o norte, né? Agora, nós temos a defesa antiaérea russa trabalhando para fazer defesa na região de Voronezh, ou seja, a Ucrânia buscando fazer ataques também na localidade de Voronezh, enfim, tá bom? Por sua vez, entretanto, nós temos a Rússia fazendo diversos ataques contra a Ucrânia em todos os eixos, basicamente. Tanto no eixo de Kharkiv, tá? Quando nós temos ali, desde o território de Belgorod, a infiltração militar da Rússia no território da Ucrânia, em Kharkiv, no eixo da região de Kupiansk, a partir da região de Luhansk, contra o território de Kharkiv, também a Rússia faz ataques, bem como nos pontos críticos do Donetsk, que são as regiões que nós abordamos aqui quase todos os dias. A Rússia fazendo ataques contra a região, conforme nós vimos,
em Toretsky, buscando avançar, em Chassivyar, tá certo? Avançando para além do território de Kurakhove, por exemplo, não é? E na região mais ao sul, a gente tem a Rússia buscando fazer ataques em Zaporizhia, conforme nós vimos, inclusive, um ataque que a Rússia fez em Zaporizhia, buscando atingir uma fábrica chamada Motor Six, que fabrica drones, que produz drones, conforme nós mencionamos ontem, não é? E, infelizmente, inclusive levando a alvos civis sendo atingidos e, infelizmente, a perda de civis, mortes, infelizmente, conforme nós mencionamos aqui. Eram 18 feridos e 13 pessoas que lamentavelmente foram atingidas e perderam a vida em Zaporizhia ontem, tá certo? E também em Kherson. Então a Rússia faz diversos ataques contra o território da Ucrânia, conforme nós observamos, sejam os ataques a partir do uso de drones, não é? Dezenas de drones a Rússia lança contra o território da Ucrânia, conforme nós observamos todos os dias. 40 drones, 30 drones, 60 drones, dependendo do dia até 100 drones. E claro, a companhia de assalto, né? A infantaria e a tentativa de avançar em certas regiões, enfim. E a Ucrânia, de certa maneira, buscando resistir. Tá certo? Então aí um comentário um pouco mais longo hoje no nosso vídeo sobre os ataques que eventualmente a Rússia faz contra a Ucrânia, conforme observamos, enfim. E assim como os ataques que a Rússia também sofre da Ucrânia, tá certo? Agora, os principais temas que nós temos hoje a serem aqui observados envolvem as questões geopolíticas, da diplomacia. É o caso do encontro que nós temos em Ramstein. Então, houve um encontro em Ramstein. Ramstein é uma base aérea dos Estados Unidos na Alemanha. A reconstrução da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial faz com que os Estados Unidos consiga desenvolver bases militares no território do Reino Unido, da Alemanha e também da Itália, fechando um arco, tá certo, na Europa Ocidental, diante do possível avanço, não é isso, da Rússia ou da União Soviética no contexto da Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial. Então, a base aérea dos Estados Unidos em Ramstein, na Alemanha, não é por acaso, ok? Ele existe em decorrência da questão da Guerra Fria. Aliás, né, gente, se você quer aprofundar os conhecimentos em geopolítica e entender sobre a Guerra Fria e o quanto ela impacta nas questões da geopolítica atual, adquira o nosso material de estudos ali, o nosso e-book, ou então, para estudar toda semana, uma aula ao vivo para tratarmos dos assuntos de geopolítica, dê uma olhada na nossa comunidade. O link está na descrição do vídeo. Pessoal, então nós temos aqui o seguinte, não é? O encontro em Ramstein, e vários são os países que participam, são 54 países, salvo engano, além da presença da União Europeia como instituição. Não somente a União Europeia estava presente, mas também a OTAN, não é? Bem como uma organização para a defesa da Ucrânia, tá certo? Então, diversas instituições discutindo o âmbito da guerra entre Rússia e Ucrânia, a fim de defender e prometer apoio para a Ucrânia. Então, é discutida ali uma coordenação para o fornecimento de armas e apoio militar, logístico e humanitário para a Ucrânia. Os Estados Unidos é a promessa, conforme nós mencionamos aqui, de que enviarão 500 milhões de dólares para a Ucrânia. Tá? Então a promessa americana, mais uma vez, de apoiar a Ucrânia com dinheiro. A Noruega, por sua vez, dizendo que fornecerá 61 milhões de euros para a Ucrânia, então ajuda na forma de dinheiro. É claro que não é dinheiro exatamente que vai para a Ucrânia, mas sim, estes países vão investir 500 milhões de dólares, 60 milhões de euros, enfim, em indústrias de guerra, e vão fornecer os armamentos eventualmente para a Ucrânia. A Polônia prometendo fornecer tanques, tá? Enquanto que o Reino Unido prometendo fornecer milhares de drones FPV. Aliás, a Ucrânia utiliza muitos drones contra a Rússia também contra a Ucrânia e vice-versa, tá certo? Conforme nós observamos todos os dias. A Alemanha, na promessa de fornecer blindados e defesa antiaérea, aliás, um dos grandes pedidos da Ucrânia é justamente buscar defesa antiaérea. Tá claro isso aí, gente? Então, nós temos a Alemanha dizendo que fornecerá para a Ucrânia, tá? Justamente a defesa antiaérea, enfim. A União Europeia e a Kaja Kallas, que é a atual responsável pela política externa da União Europeia,
dizendo que se os Estados Unidos, e nós sabemos o governo Trump, eventualmente, aliás, nós não sabemos como que será o governo Trump, essa que é a real, não é? O Trump declara apoio ao Ucrânia um dia e no outro dia amor ao Putin, uma coisa assim, né? Tanto é que muitos acabam criticando o Trump, chamando-no de Rousseff, enfim, né? Enfim, não é necessariamente assim, entretanto, o Trump tem uma postura ambígua, conforme nós observamos em relação à Ucrânia e tal. Agora, os Estados Unidos e, no caso, melhor dizendo, a União Europeia, através da figura da Kaja Kallas, dizendo que se os Estados Unidos não assumirem novamente com o governo Trump o apoio à Ucrânia, a União Europeia assumirá, tá certo? Então, assumir a liderança no apoio à Ucrânia, a União Europeia faz esta promessa. A grande questão é que, será que os países da União Europeia estão dispostos realmente em assumir esse custo? Por quê? Se nós observarmos a quantidade de apoio que a Alemanha deu para a Ucrânia, é considerável. É o segundo país que mais apoiou a Ucrânia, enfim. Agora, a França é um país que apoiou a Ucrânia de maneira bastante miserável em comparação ao que a Ucrânia precisou e precisa, não é? E, sobretudo, diante de toda a alarde que a França faz em relação ao apoio à União Europeia. Tudo bem? Mas, de qualquer maneira, vamos acompanhar. Conforme eu disse, eu reitero, o apoio à Ucrânia por parte dos aliados ocidentais é eloquente, tá certo? É espalhafatoso, é número absurdo. Entretanto, na prática, o apoio vem, a ajuda vem, a conta-gotas, atrasado, isto é, quando vem, inclusive. Tudo bem? De qualquer maneira, aí a União Europeia se posicionando que irá apoiar a Ucrânia, enfim. Agora, por fim, o Zelensky, que esteve presente, evidentemente, não é? No encontro, diz a respeito da possibilidade da presença militar estrangeira, ou seja, a presença de tropas ocidentais na Ucrânia. Tá? Nessa toada, inclusive, o Zelensky faz mais uma vez um apelo para que os países ocidentais estejam presentes direto na guerra. Não é? Agora, resta saber qual será a resposta. Temos ainda, por fim, nesta mesma perspectiva, ainda a Alemanha e a promessa de que a Alemanha eventualmente iria treinar 10 mil soldados ucranianos ainda neste ano de 2025. Tá? Então, a Alemanha promete 10 mil soldados ucranianos. O Trump, por sua vez, faz declarações bastante curiosas, mais uma vez, não é? Dizendo que o Putin está interessado em encontrá-lo. Tá? E eventualmente, muito provavelmente o Trump, ao assumir a presidência no dia 20, na primeira semana ainda, ou no máximo na segunda, ele irá visitar Kiev e Moscou. Vamos observar como que serão essas reuniões, enfim. Então nós temos, mais uma vez, dessa vez o Trump dizendo que o Putin quer encontrá-lo. Vamos ver do que sairá desse encontro. E pelo que parece, o Putin tem feito um certo diálogo com o Trump, pelo menos segundo as declarações que o Trump dá. Parece que haja, né, um diálogo entre eles. Agora, conforme eu sempre menciono aqui, não é? Quando o Olaf Scholz liga para o Putin, o Zelensky critica, por exemplo, né? Porque o Putin estava isolado, enfim, e não está mais porque teve diálogo com a Alemanha. Ou mesmo quando o governante da Hungria se encontrou com o Putin, o Zelensky criticou pesado. O Trump, o Zelensky não critica, né? É só um detalhe para a gente observar, tudo bem? Bom, nós temos aí a Rússia ataca diferentes eixos, conforme nós mencionamos ao longo do vídeo, mas temos também a Batalha de Sudzha em Kursk. Antes de falarmos de Kursk, eu quero que nós ainda vejamos o encontro entre Zelensky e Giorgia Meloni. Conforme nós sabemos, Giorgia Meloni, né, é a atual primeira-ministra ali do território da Itália, tá certo? E houve um encontro entre ambos. A Itália é um dos países que mais se posicionam em apoio à Ucrânia, conforme nós visualizamos, nós sabemos, enfim. E aí, um texto destacando aqui o encontro. Ela também destacou que colocará Kiev nas melhores condições possíveis para construir paz justa e duradoura. Então aqui, deixando bem claro a ideia da paz justa e duradoura, que é aquela que é o que
o Zelensky apela, né? O Zelensky busca uma paz justa, ou seja, não ceder territórios e duradoura. Ou seja, o Zelensky quer que tenha apoio militar para a Ucrânia conseguir manter a paz, não é? Zelensky, por sua vez, revelou que os temas principais de sua discussão com Meloni incluíram o fortalecimento de segurança, a gestão dos desenvolvimentos globais e a preparação para a cúpula sobre a recuperação da Ucrânia, que será realizada neste ano em Roma. Então, em Roma, pessoal, nós teremos um encontro para a recuperação da Ucrânia no eventual pós-guerra, porque um acordo de paz ele não é apenas parar de lutar, mas também acordos para o processo de reconstrução do país que eventualmente foi afetado pela guerra, tá certo? Então, este encontro ocorrerá em Roma e a Meloni, pelo que nós observamos, busca liderar aqui essa questão. Diz ainda, estou profundamente grato à Itália e ao povo italiano por seu apoio inabalável. Juntos podemos trazer uma paz justa e fortalecer nossas posições coletivas. Enfim, aí é o Zelensky falando nas suas redes sociais. Agora, o governo italiano, que comandou o G7 em 2024, apoia o Zelensky, na guerra que se arrasta há quase 3 anos, enfim, e está empenhada nessa conferência que ocorrerá em julho. Tá? A Conferência de Reconstrução da Ucrânia, que nós iremos certamente acompanhar aqui no nosso canal Respeita a Geografia. Reiterando mais uma vez, deixa o like, divulgue o nosso conteúdo para as pessoas que gostam de geopolítica. No fronte de guerra, nós temos então a batalha em Sudzha, ou seja, conflitos na região lá do saliente, perfeito? Então, conflitos bem pesados na região de Kursk, onde nós temos a Rússia querendo avançar sobre o território como nós vamos dizer, né, gente? Que a Ucrânia conquistou na região de Kursk, tá? Então aqui eu vou projetar o mapa para nós observarmos justamente a região de Sudzha. Então aí o próximo mapa que nós vamos visualizar é justamente o mapa da localidade de Sudzha, enfim. Então aqui o mapa. Nós vemos então a Rússia avançando. Aqui está Guievo ao sul, né? Buscando avançar nesta região com o foco de chegar na região de Sudzha. Sudzha é uma cidade bastante, como nós vamos dizer, simbólica, ou pelo menos foi muito simbólica no contexto da invasão, ou da incursão, ou da operação que seja, que a Ucrânia fez em Kursk, não é? Porque dentro de Sudzha, a Ucrânia capturou os prédios administrativos, enfim, e acabou hasteando a bandeira da Ucrânia em uma ação bastante simbólica da Ucrânia invadindo o território da Rússia ou ocupando a Rússia, conforme nós acompanhamos naquele agosto de 2024. E a Rússia está buscando avançar de maneira pesada dentro desta região de Kursk. A gente vai observar ainda mais nos próximos dias essa batalha de Sudzha quando nós tivermos mais informações a respeito de como ela como ela ocorreu e como que foi ali a situação toda, tá? Pessoal, nós temos ainda que ontem a Rússia fez um ataque pesado contra uma fábrica na região de Zaporídia, inclusive, conforme nós sabemos, com vítimas civis, não é? E eu gostaria que nós até observássemos aqui o que aconteceu na região através desta filmagem. Vejamos. Então nós tivemos o ataque pesado da Rússia ontem contra a região, que levou à perda de civis de maneira bastante lamentável. Bons estudos, conforme sempre digo a vocês, respeita a geografia, até mais. Tchau, pessoal.